Olá, eu sou Milton Krenit e esse é o EnvelhecerCast, podcast que a gente fala de longevidade, diversidade, enfim, da nossa existência. Pessoal, hoje o programa é mais que especial. A gente vai falar de sonhos, de utopia, de esperança. Paulo Freire já falava que sonhar é um ato político necessário. E eu acho que não tem pessoa melhor para falar de como os sonhos envelhecem, qual a importância da esperança e qual a importância da perspectiva de futuro para as nossas vidas. E antes de apresentar meu convidado mais que especial, pessoa que eu estou muito honrado de ter aqui, me sentindo muito feliz, queria ler um trecho do livro dele, que tem um trecho do pensador Ailton Krenak, que é uma pessoa muito legal, um indigenista, que defende os povos indígenas. E ele fala: na grande maioria dos povos nativos das Américas, o sonho é uma instituição que a gente coabita. A gente habita esse mundo cotidiano e habita também um outro mundo, que é onde o sonho ensina a gente o tempo inteiro. O sonho não é um exemplo, não é um evento excepcional, é uma experiência que ajuda a formar a pessoa. Gente, enfim, a gente vai falar sobre sonhos, utopia, esperança, a importância disso para a gente viver num mundo melhor. E eu estou aqui com ele, que é deputado estadual, foi o deputado estadual mais votado aqui de São Paulo, vereador, senador por 24 anos, deputado estadual, deputado federal, foi secretário municipal dos Direitos Humanos e da Cidadania. Eu estou aqui com o querido Eduardo Suplicy. Suplicy, muito obrigado pela sua presença. Me sinto muito privilegiado de você dedicar um pouquinho do seu tempo, porque eu sei que a sua agenda é cheia. Muito obrigado de estar aqui comigo. Para mim é uma honra, Milton Krenit, estar participando aqui do seu cast Envelhecer, ainda mais tendo em conta o seu conhecimento como um médico geriatra e também com o Rafael aqui, trabalhando com você neste cast. Então, e você pode perguntar o que quiser, eu estou pronto para responder, e ainda mais sobre os sonhos que aprendemos com Paulo Freire, com Ailton Krenak. Talvez também gostaria de citar uma personalidade do século XVI, não é? Você provavelmente já leu Utopia, de Thomas More. No livro Utopia, de Thomas More, no livro primeiro, há um diálogo sobre a pena de morte, que uma vez instituída na Inglaterra no início do século XVI, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta. E eis que então o viajante português Rafael Itilodeu em grego significa um contador de histórias, observa: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, Thomas More, do livro de Thomas More, um amigo dele chamado Juan Luis Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, naquela época, um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez se propõe a garantia de sobrevivência dos habitantes daquela cidade, Bruges, na Bélgica. Por esta razão, Thomas More, que foi um grande sonhador, ele é considerado um dos que melhor formulou a proposta da renda básica de cidadania incondicional e universal. E então eu estou pronto para falar deste sonho. E eu acho isso maravilhoso. E a gente entender um pouco, acho que voltar... Então vamos falar de sonhos, a importância deles. E quando eu fui entender um pouquinho e estudar sobre utopia, sobre esperança, tem pessoas que vão falar que utopia seria um não lugar, um lugar que não existe. Mas o professor Paulo Freire falava de que utopia seria um lugar que é um lugar possível, que se a gente olhar hoje no presente, alguma coisa para a gente modificar, se a sociedade e as pessoas assim o quiserem. E eu queria entender do senhor isso. Como que o sonho de um mundo melhor, de um Brasil melhor, motivou a sua trajetória, né? Eu acho que entender isso da importância dos sonhos na sua vida. Bem, eu
desde pequeno. Eu morava aqui perto, na Alameda Casa Branca com a Alameda Santos. Meus pais, Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy, proporcionaram-me de viver numa bonita casa lá na esquina da Alameda Casa Branca com a Alameda Santos. Eles eram muito católicos e me transmitiram valores católicos, e a todos nós, 11 filhos e filhas, né? Que nós deveríamos ser muito unidos, solidários, fraternos, mas estes valores deveriam também valer para além dos muros da nossa casa. E ao longo do tempo, desde menino, na minha adolescência e tudo, eu fui convivendo com preocupações. Meu pai era um corretor bem-sucedido, mas também se dedicava muito às questões de ajudar o próximo. Ele costumava muito atender pessoas no portão e também na porta do escritório, na Rua Boa Vista, e às vezes eu acompanhava e ele dizia: olha, filho, mais importante do que qualquer ajuda que você possa dar a essa pessoa é você ouvir a sua história. Isso eu guardei e digo sempre isso aí para todos que trabalham comigo, porque a todo dia chegam as pessoas no gabinete para falar dos seus problemas, não é? E então, também ao longo do tempo eu fui percebendo as grandes disparidades de renda e de riqueza e os problemas que causavam, né? Eu me lembro de certo dia, meu quarto era diante do Parque Siqueira Campos, lá em frente ao Trianon, e às vezes era lá por volta da meia-noite, eu era acordado, uai! Eu ia ver na janela o que estava acontecendo e percebia que alguns policiais estavam dando borrachadas em mulheres, levavam-nas para o distrito policial, e daí 3, 4 dias depois elas voltavam lá para continuar a atividade de prostituição. E ao longo da minha juventude, quando eu tinha uns 14 anos, eu ganhei um presente do meu padrinho de crisma, que era noivo da minha irmã, Ana Maria. Depois se casaram, Dilson Domingos Funaro, depois ministro da Fazenda. E ele me deu de presente o livro sobre a história de Galileu Galilei, que eu li com enorme interesse. E depois também assisti naquela época a história de Nicolau Copérnico. Tem um trecho do filme que a esposa, a filha perguntam a ele: mas o que você fica aí dizendo que a Terra é redonda, que não é o centro do mundo? Você não vê que está incomodando a igreja, as pessoas no poder? É que eu preciso saber a verdade. Mas por que tanto você quer saber a verdade? Porque é uma coisa humana. Aquilo lá mexeu muito comigo, a história de Galileu Galilei e Nicolau Copérnico, porque eu, que era um aluno assim intermediário na classe no Colégio São Luís, aqui pertinho, passei a ser o 6º da classe. E certo dia estava andando lá na rua Marconi com 7 de abril, encontro 3 professores de português, canto orfeônico e história. Puxa, nós estávamos falando de você. Como é que você se tornou um aluno tão mais aplicado? E aquilo lá me fez bem. E aí, na minha adolescência, eu também comecei a me preocupar com as disparidades de renda e de riqueza. Meu pai fazia parte do movimento pela desfavelização de São Paulo, e ele também foi presidente por 30 anos da Fundação Casa do Pequeno Trabalhador, que hoje é a Fundação do Jovem Profissional, e que provia oportunidades a cerca de 500 meninos de 10 a 15 anos para que, ao longo do dia, e com uma fardinha, fossem guardinha de automóveis ou engraxados, e na outra parte do dia estudavam. E às vezes eu ia lá
com meu pai e via que eles abraçavam meu pai como se fosse um segundo pai. E também nos meus 17, 18, 20 anos, comecei a pensar e ter amigos sobre o que é o socialismo, o comunismo, o capitalismo, os diversos regimes sociais. Será que poderia haver uma outra forma de organização que menos injusta? Menos injusta, não é? E em 1962, aos 21 anos, eu pedi a meus pais para parar de estudar administração de empresas por 6 meses na FGV, onde eu estudava, e para fazer uma viagem à Europa, primeiro participar do Festival da Juventude pela Paz e Amizade, que era organizado pelos partidos progressistas do mundo, em Helsinki, na Finlândia, e depois fiz uma viagem de mais de 4 meses pela Áustria, Finlândia, a Rússia, Tchecoslováquia, Polônia, Hungria e Alemanha Ocidental, Oriental, Iugoslávia, Bulgária e também Itália, França e Suíça, onde eu fiz um curso de 1 mês na OIT, Organização Internacional do Trabalho. Por exemplo, quando eu vi o Muro de Berlim, depois de ver todas as coisas nesses países, eu fiquei persuadido de que sim, era possível transformar os países numa direção de maior justiça, mas era importante que isso fosse feito por meios democráticos e não violentos, né? Então, e quando me formei em administração de empresas em 64, trabalhei 1 ano no escritório dos presídios de meu pai, organizando um setor de exportação de produtos manufaturados que estava se iniciando no Brasil, mas quando chegou fevereiro de 1966, surgiu um concurso para ser professor de economia na FGV, onde eu havia estudado. E disse aos meus pais, olha, eu gostaria muito de fazer o concurso, porque se eu passar, poderei fazer o mestrado, quem sabe o doutoramento em economia nos Estados Unidos, ou numa pós-graduação, e porque eu quero muito saber das coisas, como melhorar o Brasil. E, olha, filho, veja bem se é o que você quer, porque ser professor não vai lhe dar o padrão de vida que você está acostumado, mas se for o que você acha que vai lhe deixar feliz, eu vou lhe apoiar. E daí eu passei no exame, agosto daquele ano de 66, eu fui com a Marta, com quem era casado, e o Eduardo, que era o supre, tinha 5 meses, fomos para a Michigan State University, e ali ficamos cerca de 2 anos, completei o mestrado, já estava em direção ao PhD, aí a Marta comentou, olha, Eduardo, veja bem, se nós voltarmos ao Brasil por 2 anos, eu completo o meu curso de psicologia, daí a gente pode voltar, você faz o doutorado e eu faço o mestrado. E assim o fizemos a segunda vez. Também recebi uma scholarship da Stanford University, onde eu fiquei 1 ano e mais 3 meses convidado para dar um curso sobre economia brasileira. E daí voltei para Michigan State e completei o PhD em junho de 73. E daí vim para a escola de administração de empresas, lecionando em tempo integral. Pouco a pouco eu fui convidado para escrever artigos na imprensa, primeiro pelo Samuel Weiner e Jorge da Cunha Lima na Última Hora, depois
pelo Rolf Kuntz para ser editor de economia e escrever artigos na revista Visão de Economia, e depois pelo Cláudio Abramo para escrever, a partir de 76, artigos sobre política econômica na Folha de São Paulo. E já em outubro de 76, eu fui com amigos, eu participei da campanha para vereador de Flávio Flores da Cunha Berenbach, que foi eleito, quando estávamos comendo uma pizza numa pizzaria em Moema, uns 40 amigos e amigas, e aí vieram à minha mesa e disseram: olha, Eduardo, nós estávamos pensando quem é que deve ser candidato na próxima, em 78. Como seus artigos estão sendo muito lidos, sobretudo pelos jovens, sobre economia na Folha de São Paulo, achamos que poderia considerar. Então eu fui conversar com Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Plínio de Arruda Sampaio e Chopin Tavares de Lima, o que é ser um deputado, né? Um representante do povo, e me interessei e me inscrevi, havia Arena, MDB, me inscrevi no MDB, que fazia oposição ao regime militar, e fui eleito em 78 pela primeira vez, e já com mais de 70 mil votos, 78 mil votos, e ali comecei a sua vida pública. A vida pública, sempre também lecionando na GV. Continuei sempre dando, inclusive nos anos que fui senador, vereador, deputado estadual, federal, sempre continuei a dar um curso sobre economia brasileira, sobre os instrumentos de política econômica para construir uma sociedade civilizada e justa. E então, este é o tema que normalmente eu mais falo quando, felizmente, eu sou muito convidado para fazer palestras 2, 3, 4 vezes por semana, nos mais diversos lugares, sobretudo nas universidades, nas escolas, em sindicatos, associações de bairros e tudo, e sobretudo falando para os jovens, mas não apenas, né? E então o principal tema que eu tenho falado é como construir uma sociedade civilizada e justa. Que instrumentos de política econômica nós podemos considerar para atingir os objetivos de elevar o grau de justiça na sociedade, como o Papa Francisco tem nos recomendado. Na última viagem que ele fez para a América Latina, ele fez esta conclamação, colocar em prática aqueles instrumentos que venham a elevar o grau de justiça, para que então possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países. Se quisermos construir uma sociedade justa, precisamos levar em consideração aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio, de se levar a vantagem em tudo. É claro que todos nós desejamos progredir, e eu fico também muito feliz com o progresso de meus filhos, o Eduardo, o André, o João, mas eu transmito a ele e aos meus alunos que é importante nós considerarmos outros valores, como aqueles que são de fazer com que o progresso pode ser para todos. É a solidariedade, né? Então, a solidariedade, a fraternidade, valores tais como aqueles que estão presentes num dos mais belos discursos da história da humanidade, que tem a ver com o seu tema. Qual é esse discurso, por favor? Me lembre. O discurso do Papa, não sei se é o discurso que o senhor fala do Papa sobre possibilidade de viver e conviver em harmonia, é esse? Ou não? Tem mais um.
um dos mais bonitos da história da humanidade, que foi expresso em 28 de agosto de 1963, diante do Memorial de Abraham Lincoln. Então, que tem a ver com o tema que você coloca como principal nessa conversa nossa, dos sonhos. I Have a Dream, de Martin Luther King Jr. Esse é impressionante. Então, vamos aqui dizer, recordar um pouco. A América vivia um momento de grande tensão por causa das disputas raciais. E, então, quarteirões de Detroit, de Chicago, de Los Angeles, de São Francisco estavam sendo incendiados. Surgiram grandes lideranças como de Malcolm X, de a grande líder Angela Davis e tantos outros. E eis que um jovem pastor evangélico resolve, então, pensar no que fazer. Ele vai até a Índia, estuda os passos de Mahatma Gandhi, que, por meios da não-violência, conquistou a independência da Índia. E ele volta aos Estados Unidos e começa a fazer palestras nas igrejas de todas as denominações, nas universidades, nas escolas e nas praças públicas, e começa a fazer as marchas, não é? E eis que, no dia 28 de agosto de 63, quando se comemoraria os 100 anos da abolição da escravidão, ele convida a todos que lutavam por igualdade de direitos raciais e todos mais, que viessem ali a Washington, D.C., perante o monumento de Abraham Lincoln, que havia assinado a independência, a proclamação da independência, a proclamação da emancipação da escravidão. E então o presidente John Kennedy o chama na Casa Branca: não faça isso, esse pessoal vem aqui e vai destruir a capital. Pode estar certo de que vai ser uma demonstração pacífica. E 250 mil pessoas compareceram, e grandes artistas como Peter Paul and Mary, John Baez, Bob Dylan, uma grande cantora negra também, compareceram, e lideranças negras, brancas, amarelas, indígenas. E o senhor tem razão, é belíssimo esse discurso. E aí, quando, ao final, Martin Luther King Jr. diz: nós viemos aqui para comemorar um grande feito, o fim daquela barbaridade que estava acontecendo, prejudicando a todos os povos negros. Só que, passados 300 anos da abolição da escravidão, aqueles princípios e normas que estão contidos na Constituição dos Estados Unidos, para os negros ainda não estão valendo. Então, nós viemos aqui para transformar isto. Só que, para fazer isto, nós precisamos ver de não agir de uma maneira violenta. Teremos que, sobretudo, confrontar a força física com a força da alma, para mais tarde ele dizer: eu tenho um sonho de que um dia, nos morros vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Então, eu transmito a todos que estes são os valores que precisam ser levados em conta para
promovermos uma sociedade mais justa. E o senhor traz uma coisa também, até puxando uma outra frase muito bonita que o senhor traz de homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade, de que o homem vai destruir, o homem vai destravar a bomba. Porque a gente, ao longo da nossa vida, a gente aprende ou é ensinado a naturalizar as diferenças, a naturalizar as desigualdades, quer dizer, a naturalizar as injustiças. E a sua trajetória, o senhor traz essa questão de que a gente tem que ter sonhos, a gente tem que sonhar e até puxando o gancho do que o senhor trouxe da questão com a relação com os mais jovens, da gente não naturalizar as injustiças e entender que as injustiças estão aí como questões desnecessárias e que, se a gente assim o quiser, a gente pode ter um mundo melhor. E nesse momento em que, infelizmente, ocorrem no planeta Terra guerras terríveis, como aquela que a todo dia assistimos lá na Rússia contra a Ucrânia, com a destruição de edifícios, estradas, pontes, fábricas e a matança de tantas pessoas, jovens e mulheres e crianças inocentes, não é? Então é bom recordarmos, eu até trouxe aqui para recordar bem a bomba de Carlos Drummond de Andrade. Acho legal. A bomba é uma flor de pânico apavorando os floricultores. A bomba é o produto quintessente de um laboratório falido. A bomba é estúpida e ferro triste, é cheio de recomboles. A bomba é grotesca de tão metuenda e coça a perna. A bomba dorme no domingo até que os morcegos voassem. A bomba não tem preço, não tem lugar, não tem domicílio. A bomba amanhã promete ser melhorzinha, mas esquece. A bomba não está no fundo do cofre, está principalmente onde não está. A bomba mente e sorri sem dente. A bomba vai a todas as conferências e senta-se de todos os lados. A bomba é redonda que nem mesa redonda e quadrada. A bomba tem horas que sente falta de outra para cruzar. A bomba multiplica-se em ações ao portador e portadores sem ação. A bomba chora nas noites de chuva e enrodilha-se nas chaminés. A bomba faz weekend na Semana Santa. A bomba tem 50 megatons de algidez por 85 de ignomínia. A bomba industrializou aos térmites, convertendo-se em balísticos interplanetários. A bomba sofre de hérnia estranguladora, de amnésia, de monocliose, de verborreia. A bomba não é séria, é conspicuamente tediosa. A bomba envenena as crianças antes que comece a nascer. A bomba continua a envenená-las no curso da vida. A bomba respeita os poderes espirituais, os temporais e os tais. A bomba pula de um lado para outro, gritando: eu sou a bomba. A bomba é um cisco no olho da vida e não sai. E é verdade, a bomba pediu ao diabo que a batizasse, a Deus que lhe dasse o batismo. A bomba declara-se balança de justiça, arca de amor, arcanjo de fraternidade. A bomba tem um clube fechadíssimo. A bomba pondera com olho neocrítico o prêmio Nobel. A bomba é russa, americana, inglês, mas agradam-lhe os flúvios de Paris. A bomba oferece de bandeja de urânio puro, a título de bonificação, átomos de paz. A bomba não terá trabalho com as artes visuais concretas ou taxistas. A bomba desculpa sinais de trânsito ultraeletrônicos para proteger velhos e criancinhas. A bomba não admite que ninguém se dê ao luxo de morrer de câncer. A bomba é câncer, a bomba vai à lua, assovia e volta, a bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. A bomba está abusando da glória de ser bomba. A bomba não sabe quando e onde, porque vai explodir, mas preliba o instante inefável. A bomba fede, a bomba é vigiada por sentinelas pávidas em torres
reões de cartolina, a bomba, com ser besta confusa, dá tempo ao homem para que se salve. A bomba não destruirá a vida. O homem tem a esperança, liquidará a bomba. De Carlos Drummond de Andrade. Esse foi um poema que um dia eu li da tribuna do Senado, exatamente quando estava refletindo sobre acabar com as guerras do Vietnã, do Iraque e tantas outras como esta que, infelizmente, ocorre nesses tempos ali na Rússia, na Ucrânia. Fiquei impressionado. Ainda estes dias a China elevou o seu orçamento bélico em 7% do PIB, os Estados Unidos estão aumentando, e a Rússia e outros países estão aumentando seu poderio bélico com gastos simplesmente extraordinários em bilhões, trilhões de dólares, quando isto poderia ser exatamente canalizado para a fome, para justiça social. Para acabar com a fome e se adotar aquilo pelo qual eu tenho batalhado. É meu grande sonho ver no Brasil, quanto antes, a instituição da renda básica de cidadania universal e incondicional. Queria saber um pouquinho, primeiro falar, deputado, eu estou emocionado, acho que ouvir o senhor falando sobre a bomba, eu tenho certeza que o Rafa ouvindo aqui, a gente tem vontade de chorar da questão de ouvir o senhor falar, é muito emocionante, de trazer esperança, eu acho que a gente precisa isso, de esperança, de afetos, e a importância da arte como poesia também para nos afetar. E vamos falar um pouco então da renda básica de cidadania, sim, que é o seu grande projeto da vida, da sua trajetória. E eu acho muito legal a questão que o senhor trouxe no livro sobre o exemplo do Quênia, até, sim, da instituição da renda básica de cidadania e a diminuição dos casos de violência doméstica. Aqui no meu canal eu falo um pouco sobre idadismo, ou preconceito contra a pessoa idosa baseada na idade dela. Eu vejo um pouco que o preconceito pode ser relacionado, talvez, pela nossa sociedade capitalista, que às vezes dá valor a uma pessoa pela quantidade de capital que ela gera. Então, eu queria tentar traçar um paralelo com o senhor, assim, claro, de todos os benefícios da renda básica de cidadania, até explicar um pouquinho o que é a renda básica de cidadania, mas aproveitar o gancho do canal para falar de envelhecimento e o que o senhor acha, talvez, do papel da renda básica de cidadania na diminuição da violência contra o idoso, na diminuição do idadismo e de todo o preconceito etário. 4 estudantes das universidades formados em Harvard e no MIT, resolveram formar uma instituição denominada Give Directly, dando diretamente, para se preocupar com formas de erradicação da pobreza. Ganharam um prêmio da Google de $2,5 milhões, mais $25 milhões das empresas do Vale do Silício e mais doações voluntárias, e iniciaram uma experiência lá por volta de 2018, 2019, no Quênia. E eu, com a Mônica Dallaire, que é coautora do meu livro Um Jeito de Fazer Política, fomos visitar as vilas rurais do Quênia, onde essa experiência está acontecendo. Ali, o Quênia é um dos países mais pobres do mundo e da África, e nas suas vilas rurais são bastante modestas, como se fosse assim o interior de muitas regiões do Brasil, do Nordeste e tal, com casas muito modestas e tal. E nós fomos passar lá, fomos visitar por 7 dias. Primeiro fomos a Nairobi e vimos como, por exemplo, 34 pessoas passam um dia telefonando para todos os beneficiários deste programa. Em 100 vilas rurais não houve qualquer benefício.
num grupo de 44 vilas rurais, toda pessoa adulta de 18 anos ou mais, homem ou mulher, passou a receber $22 por mês. É uma quantia modesta, mas importante. Lembrando que a renda lá, às vezes, é $1 por mês para cada família. Então, né? e também, daí, e para esse grupo de vilas rurais, a experiência estará sendo de 12 anos. Para outro grupo de vilas rurais, só por 2 anos, e outro grupo de vilas rurais à vista, aquela quantia à vista. Então, nós fomos lá visitar estas famílias e observamos, primeiro, vocês passaram a trabalhar mais ou menos depois de receber $22 por dia, por mês. Muito mais. Aqui na terra minha vizinha, eu comprei um pedaço maior de terra e passamos a produzir muito mais legumes, frutas, verduras, etc. Outro que morava perto do lago e comprou um aparelho mais moderno de pesca e passou a pescar muito mais. Outro que daqueles que receberam à vista, comprei uma motocicleta e passei a levar pessoas e coisas transportando. E assim por diante. Que outras mudanças houve? Quando chega os $22 por mês, nós, marido e mulher, conversamos sobre quais as principais prioridades. Qual a principal? A educação de nossas crianças, material escolar e tudo, e crianças e adolescentes. Que outras mudanças houve? Um grupo, por exemplo, de 10 mulheres, nos reunimos e quando chega a quantia, nós resolvemos dar uma quantia maior para uma das 10 mulheres e assim ela pode comprar, digamos, um instrumento, algum objeto de maior valor e a cada mês é uma que recebe. Que outras mudanças houve? Do ponto de vista da autonomia das mulheres, melhorou muito, a ponto de, inclusive, uma universidade que fez um estudo, a violência doméstica contra as mulheres diminuiu em 51% e a violência sexual contra as mulheres diminuiu em 66%. Então, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, né? E eu tenho a convicção de que a renda básica de cidadania será um progresso simplesmente extraordinário do ponto de vista de se prevenir tanto a violência doméstica contra as mulheres, contra as pessoas idosas e a todos na sociedade. Eu tenho a convicção de que a instituição da renda básica de cidadania vai diminuir o grau de criminalidade, os assaltos, os roubos, os assassinatos. Por que isso? O que é a renda básica de cidadania que, conforme a lei, aprovada por todos os partidos em dezembro de 2002 no Senado, novembro de 2003 na Câmara, e sancionada pelo presidente Lula, num belíssimo ato, estava presente a minha mãe, Filomena Matarazzo Suplicy, aos 95 anos, a maior autoridade sobre a renda básica, fundador da Rede Mundial da Renda Básica, da Beyond Basic Income Earth Network, o professor Felipe Van Pares, e os ministros Paul Singer, Zé Dirceu e tantos outros entusiastas. Para você ter uma ideia, havia sido convidado também aqueles que muitos de nós consideram o maior economista brasileiro, né, o professor Celso Furtado, e ele estava lecionando em
na Sorbonne, não é? E então ele mandou uma mensagem que foi lida na oportunidade, se me permite, ao presidente Lula. Neste momento em que Vossa Excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe a minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com esse ato que é fruto do civismo e da ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes de seu povo. Celso Furtado, 8 de janeiro de 2004, de Paris, ele mandou essa declaração. Muito simbólico, muito potente. E então, veja que gostaria aqui de mencionar que ainda na semana passada, 2 de março de 2023, o presidente Lula e o ministro Wellington Dias do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome, baixaram uma medida provisória que, portanto, é lei a partir da sua publicação, e no parágrafo 1º, esta medida, no artigo 1º, diz: fica instituído o programa Bolsa Família no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social, em substituição ao Auxílio Brasil, instituído pela Lei 14.284, de 29 de dezembro de 2021. Ou seja, o governo do presidente Lula achou que não estava bem a forma como o governo Bolsonaro havia substituído o Bolsa Família, e inclusive com mais condicionalidades do que estava no Bolsa Família. E então, o parágrafo 1º dessa medida provisória diz: o programa Bolsa Família constitui etapa do processo gradual e progressivo da implementação da universalização da renda básica de cidadania, na forma estabelecida no parágrafo único do artigo 6º da Constituição e no caput e no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.835, de 8 de janeiro de 2004, que é justamente a lei da qual eu fui autor, que instituiu a renda básica de cidadania. Só que ela ainda não está universal. Não chegamos lá ainda. E eu pensei, quem sabe, possa o Congresso Nacional, eu até enviei para o Washington Quaquá, que é o que criou a renda básica universal, que vai ser universal, em Maricá, na costa do Rio de Janeiro, a primeira cidade que no Brasil está instituindo a renda básica. Mandei, quem sabe ele possa colocar esta emenda que diz assim: inclua-se onde couber na seção 8ª do Controle e Participação Social o seguinte artigo: caberá ao Poder Executivo organizar e convocar um plebiscito entre o povo brasileiro para consultá-lo sobre a melhor data da instituição da universalidade da renda básica de cidadania e a melhor maneira de financiá-la.
que você acha da ideia? Eu acho incrível, eu acho que deixar até o povo decidir e entender, e até eu emendar uma pergunta, porque até os setores da extrema-direita ou setores neoliberais, eles trazem um pouco do estigma da pessoa receber um benefício social. Eu queria saber a sua experiência, porque eu falo um pouco que idade, do longevidade, do envelhecimento, combina com solidariedade também. Sim. Como combater, deputado, essa questão do estigma em relação ao benefício social? Porque a gente sabe dessa questão da justiça, da importância de uma renda básica de cidadania para reduzir criminalidade, violência, reduzir preconceitos, mas eu acho que algumas pessoas ainda são resistentes com a questão de uma pessoa receber um benefício social e ser estigmatizada. Quero lembrar algo que aconteceu acho que há 2 semanas, ali no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. Foi horrível. Cerca de 200 trabalhadores foram achados em condição de semi-escravidão, condições que lembravam a escravidão no trabalho nas vinícolas. E eis que os responsáveis pela Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura lá da região fizeram um manifesto dizendo que a culpa disso era dos programas de assistência social. Olha, não faz sentido algum. Ao contrário, acho que será oportuno, então, colocarmos as grandes vantagens da renda básica de cidadania, e inclusive em relação a algo que tem sido tão positivo, que é o próprio programa Bolsa Família, que nasceu do debate sobre a renda mínima, a renda básica de cidadania. Hoje, nós temos, então, o programa Bolsa Família, que voltou a existir, que concede às famílias carentes um auxílio, desde que as famílias coloquem as suas crianças em idade escolar e adolescentes na escola de fato, e também que coloquem e que levem as suas crianças até 6 anos de idade para realizarem as vacinas de acordo com o calendário vacinal recomendado. O calendário do Ministério da Saúde. Então, e a renda básica de cidadania, como será? Para todos, sim, mas até para nós dois, até para o Pelé, se estivesse vivo, para a Xuxa, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, para o presidente Lula, para o Bolsonaro, sim. Só que, obviamente, os que temos mais, vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há? Primeiro, eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinada ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha e recebe um trocado no dia seguinte, não precisa declarar. Também eliminamos qualquer estigma, o sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer, olha, eu só recebo até tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto, mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo daquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego, mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? O que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, mulheres e homens, todos nós amamos realizar uma série de atividades, mesmo que sem remuneração no mercado.
As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo carinho e dedicação, nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós realizamos tantas atividades, mesmo só para ajudar a comunidade, por este espírito. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de uma fazenda, de um banco, de um hotel, de um restaurante, de lojas, de títulos financeiros, de propriedades imobiliárias, tem o direito de receber os rendimentos do capital na forma de lucro, juros, aluguéis. Por acaso, para receber juros, lucros, aluguéis, precisam as pessoas comprovar que estejam trabalhando, que as suas crianças estejam indo à escola? Não. Portanto, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, através de uma renda que, com o progresso do país, mais e mais será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um? É uma questão de bom senso. Mas qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania universal e incondicional? É justamente do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano, de que nos fala o grande economista, prêmio Nobel, Amartya Sen, hoje professor em Harvard, que eu conheço, me tornei amigo dele. Em Desenvolvimento como Liberdade, ele diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade. E ele lembra de algo que aconteceu quando ele era menino. Ele morava em Dhaka, hoje capital de Bangladesh, mas era Índia. Seu pai era um bom professor e moravam numa boa casa. Então, certo dia, menino, ele estava brincando no jardim da sua casa, quando, de repente, entrou um homem, portão adentro, gritando por socorro, esfaqueado nas costas. E então ele chamou por seu pai, que logo veio, e acompanhou seu pai, levando aquele homem, Kader Mia, para o hospital. No caminho, Kader Mia disse: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa senão aqui, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E eis que, então, ao chegarem no hospital, Kader Mia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui Amartya Sen, tipicamente, Kader Mia não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir o sustento da sua família. Então, para aquela mãe que, às vezes, e eu fui chamado por... Um dia veio uma freira que cuida das prostitutas, na ordem que ela pertence, fundada na Itália no século XVIII, e mora no Brasil, e veio ao meu gabinete e me convidou para ir lá no Parque da Luz conversar com elas. Então, eu tomei um chá com elas e expliquei o que eu estou falando aqui e disse a elas: o dia que houver uma renda básica de cidadania para cada uma de vocês e para cada pessoa da sua família, vocês não precisarão mais se sujeitar a uma condição como essa, assim como também para aquele rapaz que, não tendo como alternativa para auxiliar no orçamento da sua família e se torna recomeça a sua vida, a sua dignidade,
sua liberdade que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais, o dia que houver para si, cada membro da sua família, uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer, não, agora eu não preciso mais aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora vou poder aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso numa escola aqui com o professor Milton Krenit, até que surja uma oportunidade, mas de acordo com a minha vocação. Traz autonomia, né, senador? Com a minha vontade. É neste sentido, pois, que a renda básica universal e incondicional vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. E é por isso que eu... esse é o seu projeto. Eu tenho procurado conversar com Deus, né, para que me dê suficiente saúde para ver implantar a renda básica de cidadania ainda quando eu estiver vivendo. E este é o meu sonho. E eu acho maravilhoso que o seu sonho traz essa esperança de mundos melhores, de justiça social, e eu queria trazer, eu fico muito emocionado de ouvir o senhor falando, e uma coisa que me emocionou muito na sua trajetória também, foi o apoio às comunidades LGBTQIA+, porque desde sempre, e até no momento da história, porque hoje a gente fala mais sobre isso, a gente tem se desconstruído, tem falado mais sobre o apoio à comunidade LGBTQIA+, e contra o preconceito, a discriminação em relação à orientação sexual e identidade de gênero, mas o senhor se desconstruiu lá na década de 80, de 70, e trouxe até o exemplo do apoio à publicação do livro de Anderson Herzer, A Queda para o Alto. Queria saber do senhor, como que foi essa desconstrução, esse apoio à comunidade LGBTQIA+, lá desde o começo, quando a gente falava muito pouco disso na comunidade? Bem, quando eu me tornei deputado estadual, eu, de um lado, começaram aliás, no meu diálogo aqui, que está na 8ª edição do meu livro, com o presidente Lula, feito em 21 de junho de 2021, eu relato, inclusive, como é que recordo com eles, como eu o conheci um dia que ele veio assistir uma aula por sugestão do assessor econômico dele, lá na Fundação Santo André, e daí nós começamos a conversar e passamos a ter uma interação que depois me levou, em 78, a interagir com ele novamente, com os metalúrgicos, os lixeiros, os professores que entraram em greve, e todos esses movimentos sociais me fizeram interagir muito com eles. E outra coisa que aconteceu durante o meu mandato, 79, 80 e tudo, foi quando a Lia Junqueira, presidente da Fundação em Defesa do Menor, veio me procurar, primeiro para dizer que estava havendo diversas situações de maus tratos para os menores na FEBEM. E certo dia ela me disse, olha, Eduardo, tem uma jovem que tem 17 anos e meio, que está na FEBEM desde os 14 anos, e o juiz de menores diz que se alguém se responsabilizar por ela, ela vai poder estar em liberdade. Então eu fui ter um encontro aqui em Perdiz, na fundação do Movimento em Defesa do Menor, com a Lia Junqueira, e essa era então a Herzer, que contou como é que ela havia nascido em Rolândia, no Paraná. Seu pai
era dono de um bar, e certo dia teve uma correria na casa dela e verificou que, infelizmente, o pai havia sido assassinado no bar. E então a mãe dela, não tendo como sobreviver, resolveu se prostituir. E, com isso, pegou uma doença venérea e veio a falecer. Daí ela foi morar com a avó tão querida, mas a avó não durou muito tempo e faleceu. E daí ela foi morar com a tia, que era casada com um senhor assim, um pouco mais idoso, que levaram primeiro para Foz do Iguaçu, onde ela morou um tempo, e depois foi para um bairro lá na saída da Via Anchieta e vizinho a Heliópolis, e ali estavam morando. E ali era uma menina assim, de muita energia e tal, e havia aprendido a ler e escrever bem e sabia escrever poemas. Mas ela tinha um namorado aos 13 anos de idade, ele tinha uns 30 e poucos, mas ele veio a falecer num desastre de automóvel e ela gostava muito dele e tal. E ele era conhecido por Bigode, ela escreveu aqui no pulso Bigode, mas às vezes ela ia nos bares tal e tomava Coca-Cola com Optalidon e com isso não acordava direito tal. E daí a tia resolveu colocá-la numa instituição para menores lá na Imigrantes, mas de lá ela fugiu, voltou para casa tal. E aí houve um episódio em que o tio padrasto dela, certo dia, resolveu querer ter relações sexuais com ela, e ela lutou bravamente e quebrou o braço. E, diante dessas circunstâncias, a tia resolveu colocá-la na FEBEM, sem que ela tivesse cometido crime. qualquer infração. Então, essa era a história dela. Quando ela me contou essa história, e também ela estava com receio, me mostrou os poemas dela, muito bonitos, que a FEBEM publicasse os poemas em nome de todas. E para ela isso era muito precioso. Então, depois de ouvir a história ao lado da Lia Junqueira, eu falei, olha, eu não tenho agora vaga para contratar um estagiário e tudo, mas eu vou lhe pagar uma pensão, a sua condução para vir ao trabalho e a refeição, e você virá aprender um pouco de tudo no meu gabinete, atender telefone, tirar o xerox. Eu não tinha ainda internet, computadores, mas vai aprender de tudo. E ela veio, de fato, o juiz de menores concedeu a liberdade, mas eu quero lhe dar uma missão. Você tem uma história tão interessante ela já na época cortava o cabelo como de um rapaz, tendo nascido mulher, e usava uma camiseta e calça jeans como um rapaz, e chamando-se de Herzer, Anderson. Mas era uma espécie de um líder, uma líder. E daí eu disse a ela, mas você tem uma história tão interessante e você escreve tão bem que eu vou lhe dar uma missão. Você vai escrever a história da sua vida. E durante o ano ano e meio por aí, que ela então foi uma estagiária do meu gabinete, ela escreveu.
E eu mandei o livro dela para a editora Vozes, onde a Rosemarie Muraro e o Leonardo Boff, que eram os editores, acharam tão bom e decidiram publicar. E eis que, certo dia, ela veio ao meu gabinete e me mostrou Minha Vida, Meu Aplauso, um poema muito belo, mas onde ela acabava falecendo. E o que aconteceu que está tão preocupada? Eu fui fazer o exame para entrar no concurso da Assembleia Legislativa e, na hora que eu estava fazendo o exame, veio o responsável lá para ver quem era que estava fazendo, olhou minha carteira de identidade e falou: puxa, mas você tem o nome Sandra Mara Herzer e vem vestida aqui como homem? E ela disse que ficou tão tensa e não foi bem no exame. E não passou. E não passou. E daí eu disse a ela: olha, não precisa se preocupar muito, porque o seu livro foi aceito com tanto sucesso, aprovado, que vai ser publicado daqui 2 meses. Só que alguns dias depois, me telefona a amiga dela com quem ela estava morando e disse: olha, a Herzer saiu, disse que ia para 23 de maio. Eu falei, era 11h30 da noite, meia-noite. Fala para ela me ligar rápido. Mas não foi achada e, quando chegou 6h30 da manhã, me ligaram da gastroclínica: olha, tem uma pessoa que caiu do viaduto 23 de maio, está gravemente ferida, e achamos no bolso dela o seu telefone e o seu nome. Eu era deputado, né? E nós estamos levando-a para o Hospital das Clínicas. Eu fui de pronto para as clínicas e a vi balbuciando e precisando transfusão de sangue. Eu fui estava doando sangue na maca quando vieram me avisar, infelizmente, ela faleceu. Infelizmente, a taxa de suicídio em população trans é muito alta. E o nome disso é transfobia. E aí, eis que... E aconteceu que o livro foi publicado, então, com o nome A Queda para o Alto, que foi uma sugestão do meu amigo Calito Maia, que era um grande publicitário, né? Uma ótima ideia, A Queda para o Alto, que tinha a ver com o poema dela, Minha Vida, Meu Aplauso. E eis que o livro já está acho que na 30ª edição, e é muito lido, sobretudo pelos jovens. E é uma das primeiras histórias de uma pessoa trans, não é? É a primeira autobiografia de uma pessoa trans no Brasil. E sabe que no ano 2000, o Grupo Jovem de Teatro de Heliópolis convidou-me, porque eu escrevo o prefácio da história, né? O que eu contei aqui, e eles disseram: nós vamos apresentar a história de Herzer, você não quer vir aqui e participar e fazer a gravação? Daí eu fiz no teatro, ao vivo, foi um sucesso tão grande. Daí foi feito outra vez na UNA, sede da Associação dos Moradores. Eu, então, por ter achado tão bonito, levei o José Celso Martinez Corrêa, que achou tão bom, convidou para fazer a peça no Teatro Oficina. E daí foi tão bem sucedida que o Sesc convidou para
passar em 10 lugares diferentes, teatros de São Paulo, também em Santos, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, e mais 10 teatros. Foi um sucesso. Muito legal. E isso me fez ficar muito amigo do pessoal do Grupo Jovem de Teatro de Heliópolis, a ponto de, certo dia, estava lá conversando, tomando um café na casa da Solange e do Gilberto. Daí eu falei, puxa, eu penso às vezes em morar uns dias por aqui para conhecer melhor a vida de vocês. Daí a Solange me disse, olha, eu estou grávida de 8 meses e o médico disse que eu não posso subir a escada. Então, nós estamos 2 dormindo aqui no sofá, na sala. Se você quiser, pode ficar no nosso quarto lá. E eu aceitei e fiquei morando 3 dias lá. Daí eu fiquei muito amigo de todos até hoje. Que legal. Deve ter sido uma experiência incrível. Foi sim. E, Suplicy, eu acho que nosso papo, eu saio cada vez mais empolgado, esperançoso, mas acho que a gente está caminhando para um fim da nossa conversa. Mas antes da gente finalizar, eu queria te ouvir um pouco sobre... A gente ouviu o seu sonho, que eu acho que também compartilho do seu sonho de um Brasil melhor, de um mundo melhor, e entendendo da questão da importância da renda básica de cidadania. Queria saber se você tem algum outro plano para um futuro próximo, qual que são os seus próximos planos, e já emendar um pouco, que mensagem você acha legal? Porque acho que nesse canal tem pessoas mais velhas que me acompanham e tem pessoas jovens também que me acompanham. Então, queria saber dos seus planos, seus próximos sonhos e de algumas mensagens que você queira deixar para o público jovem e para o público mais velho. Bem, primeiro, acho que é importante transmitir hoje uma mensagem muito especial para as mulheres no Dia Internacional das Mulheres, né? E eu gostaria de transmitir uma mensagem muito especial para a Mônica Dallari, que ela tem sido uma mulher incrível, que tanto tem me inspirado para nesta longa jornada em busca da realização da justiça. E eu quero saudá-la e agradecer tanto todo o apoio que ela tem me dado ao longo da minha vida. E acho que é importante que o Congresso Nacional possa bem examinar a medida provisória que foi baixada pelo presidente Lula e pelo ministro Wellington Dias, e eu terei na próxima, acho que vai ser na próxima, acho que sexta-feira, às 9h da manhã, fui convidado para um diálogo com o ministro Wellington Dias do Desenvolvimento Social, e eu estarei transmitindo a ele da minha esperança e expectativa de acelerarmos a transição do programa Bolsa Família, que tem tantas qualidades, em direção à renda básica até se tornar universal e incondicional. Por isso, até que eu imaginei, quem sabe, pudesse haver um plebiscito que possa, por exemplo, ser realizado ao final deste ano, e para que ou em 2024, mas que coloque para o povo brasileiro um diálogo a respeito das vantagens da renda básica universal, de tal forma que pudéssemos ter como meta e por decisão plebiscitária que, a partir, por exemplo, de 2025, tenhamos já a renda básica universalizada
e paga incondicionalmente a todos os brasileiros e brasileiras. Diz a lei que para os estrangeiros, aqui há 5 anos ou mais, também terão direito. Quem sabe possa até se reduzir a 3 anos ou mais. E eu acho que se isso ocorrer, seria um sonho realizado. Você sabe aonde se paga uma renda básica igual para todos no planeta Terra? Conhece bem a experiência? Já esteve lá? Eu não sei se é algum país escandinavo, não sei se estou enganado. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores chamada Bristol Bay observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era pobre. Então ele disse, vamos criar um imposto sobre o valor da pesca de 3%. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. Precisou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois ele se tornou governador do estado do Alasca, ao norte dos Estados Unidos, junto ao Canadá. Então, no Alasca, se descobriu, na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, tal como na camada pré-sal do Atlântico, no Brasil, uma enorme reserva petrolífera. Então, o governador Jay Hammond, ex-prefeito de Bristol Bay, disse aos seus, então, 300 mil habitantes, que hoje são 732 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar, pelo menos, 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para formar um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E aqueles recursos, então, passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em US Bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos e internacionais, inclusive de 200 empresas brasileiras, como Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, etc. Nós contribuímos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários. E então o fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje 78 bilhões de dólares. Vamos supor, Milton, que você estivesse residindo no Alasca 1 ano ou mais. Entre 1º de janeiro e 31 de março, você teria preenchido um formulário, uma página só. Sou Milton Krenig, resido nesta residência, neste lugar. Se eu viajei tal qual motivo, estou aqui de volta. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho aqui no CAT em envelhecer. Não precisa dizer qual é a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado. Poucas perguntas adicionais, também trabalha nas clínicas e tal. Preenche. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham, essa declaração é verdadeira. Se você assim tivesse procedido desde 1982, você teria recebido lá a cada ano, primeiro 300, 400, 500, foi subindo. Em outubro passado, foram $3.284 por pessoa, pai, mãe, 2 crianças, dá mais de $13 mil, e pelo direito de participar da riqueza comum do estado do Alasca. Consequência, Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje, Alasca, o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos, e constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim desse sistema. Eu estive lá por 7 dias e achei formidável. É um exemplo notável.
Deputado Suplicy, eu estou muito feliz. Acho que eu até recebi um recado aqui que a gente tem que finalizar pela sua agenda, pelo horário. E eu acho que só tenho que agradecer sua disponibilidade, seu tempo de estar aqui, toda a sua luta e trajetória política pautada na defesa social, na justiça, na transparência. Eu tenho que muito te agradecer pela sua trajetória, pela nossa representação em todos os lugares que o senhor ocupou. E lembrar, né, que sonhar, o senhor traz essa questão que utopia, as pessoas falando que não seria um lugar possível, mas o senhor traz que o utopista é um arquiteto do futuro, é alguém que quer modificar a realidade, que quer dias melhores, que quer uma sociedade mais justa. Então a gente aprender com o senhor, aprender com Paulo Freire, de que sonhar é um ato político necessário. E então queria estender meu agradecimento, o agradecimento do Rafa, de toda a nossa equipe, pela sua presença aqui, e deixar o senhor fazer as considerações finais e pedir para quem gostou dessa conversa, gente, compartilhar com os amigos, com os colegas, com pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, dar like, dar nota no nosso canal no Spotify, e agradecer muito a sua presença, o seu tempo, que a gente sabe que a sua agenda é corrida. Muito obrigado. Prezado Milton Krenit, eu também fiquei muito feliz desse nosso diálogo aqui. Eu queria recomendar a todos que queiram conhecer melhor o livro Renda de Cidadania, A Saída pela Porta, que leva em conta a observação de Mestre Confúcio, em 520 a.C., a incerteza é ainda pior do que a pobreza e pode alguém sair de casa senão pela porta. É uma solução de bom senso. E queria recomendar esta 8ª edição do meu diálogo com o presidente Lula, que no começo ele diz: eu queria dizer que é uma alegria imensa, Eduardo, estar falando com você no dia do teu aniversário, 21 de junho de 2021, ouvir você contar para nós essa sua dedicação. Eu diria que é uma coisa que parece profissão de fé, essa tua dedicação pela renda básica no nosso país e no mundo, porque cada vez mais, Eduardo, está ficando claro que a renda básica deixou de ser uma ideia de Eduardo Suplicy, passou a ser uma necessidade da humanidade. Então, eu recomendo muito que conheçam esse diálogo inteiro com Lula, onde ele diz que vai, sim, colocar em prática neste governo a renda básica de cidadania, uma utopia realista, como muitos filósofos têm colocado. Então, muitíssimo obrigado. E fico parabéns pelo envelhecer, como é que chama? Envelhecer Cast. Envelhecer com Milton Krenit. Parabéns a você. Muito obrigado de coração. Vou lhe dar o livro como dedicatória. Obrigado.